Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Manda isso. Muito bem, meus queridos, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para falarmos da tua rica e poderosa palavra e para adorá-lo e também receber dele as suas bênçãos. Porque a maior paixão de Deus, de Jesus, é que tem oportunidade de nos abençoar, operar milagres em nossas vidas, né? Meus queridos, nós vamos fazer aqui uma meditação em Mateus, São Mateus, né? Que diz que Maria recebeu um anjo na sua casa e ele trouxe uma mensagem para ela, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Muito bem. Então nós vemos aqui o seguinte, certo? E Maria recebeu uma mensagem profunda de Deus, certo? Profunda, assustadora, que poderia provocar medo, porque uma moça virgem, noiva, lá eles falavam de desposada, noiva, prestes a se casar, de repente ela aparece grávida. Isso aí despertava e desperta até hoje um comentário maldoso, incessante sobre aquela moça. E Maria, meus irmãos, correu um risco tremendo. E se José resolvesse delatar ela lá no tribunal, falando: olha, eu estou noivo de uma moça aí e agora ela está grávida, o menino não é meu, e ela está usando uma desculpa dizendo que foi o Espírito Santo que engravidou ela. Maria ia ser morta, e ainda por cima chamando ela de, olha, irmãos, de louca. O que é isso, menina? Você tem coragem de dizer que foi o Espírito Santo que te engravidou? Você é uma pecadora da maior marca possível, menina. Pronto, ela ia ser apedrejada e morta. E Maria sabia disso. Mas como ela amava a Deus de todo o coração mesmo, o que ela acabou? Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Ou a morte de pedradas, tá bom? E José, como amava ela profundamente, ele falou: olha, eu não vou delatar Maria no tribunal, lá no Sinédrio, porque se eu fizer isso, ela vai ser morta. Como eu amo essa mulher demais, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fugir para ninguém me impressionar para saber de quem é aquele menino. E eu vou fugir.
Se eu confessar que o menino não é meu, se eu afirmar que o menino não é meu, então ela vai ser morta a pedradas ou na fornalha, ou na fogueira. Então eu prefiro deixar ela viva e vou fugir mesmo. E olha, se ele pensou assim, melhor ele fez. Quando estava entardecendo, ele fez a sua trouxinha, jogou nas costas e com a tristeza tremenda, com a alma amarga, o coração partido, sumiu. Andou até cansar, aí deitou para dormir. Quando dormiu, o anjo apareceu em sonho e falou: José, olha, não tenha medo de receber Maria por sua esposa, viu? Porque o que nela está sendo gerada é aquilo que ela já te falou, é por obra do Espírito Santo. Este menino que vai nascer no ventre da sua esposa, ele é o único que irá salvar o mundo dos seus pecados. Então pode voltar. Aí José voltou e não comentou com ela que ia fugir, né? Que ia fugir, não comentou. Então continuou calado, e a Bíblia não relata se mais tarde, depois que Jesus nasceu, ou depois de casados, ele contou essa decisão dele, tá? Voltou e assumiu a sua esposa. Mas são 9 meses, né? É quase um ano a gestação, e Maria passou a sofrer críticas violentíssimas. Muitas moças, muitas senhoras, né? Aquelas senhoras que gostam de fazer reportagem da vida dos outros, perguntava para a mãe de Maria, perguntava para a própria Maria: mas o que foi que a Maria, ela está doente, né? E eles falavam a verdade: não, é que apareceu um anjo para ela e engravidou ela. Meu Deus do céu, que coisa, menina! E aquele espalhou na cidade. Aquilo espalhou na cidade, sabe? Irmãos, quando Maria ia lavar roupa, quando as mulheres chegavam, aquelas mulheres impiedosas, sentavam a boca mesmo, ela voltava para casa chorando. Então, o próprio José falou: não, Maria, vamos fazer o seguinte, aquele ponto lá que você lava a roupa, você não vai mais para lá, não. Nós vamos abrir aqui então uma outra clareira na beira do rio, distante delas, quase uns 100 metros, 50 metros distante delas. Aí você vai lavar roupa sossegada. E naquele local que Maria lavava a roupa, deram o nome daquele local de a Fonte de Maria. A Fonte de Maria. Então ali ela lavava a sua roupa, tranquilo. Se tivesse que lavar a louça, se tivesse que ir lá para dentro do mato, lá no ponto lá do lavadouro, ela ia para a fonte dela lá ela lavava, ninguém lhe perturbava, certo? Mas aí a situação foi ficando tão difícil, era visita na casa, era pessoa que gritava da rua, chamando ela de prostituta, de vadia. Aí ela resolveu ficar uns 3 meses com Isabel, a sua prima, para fugir um pouco, sabe, para fugir um pouco daquela tribulação tremenda que inquietava ela, os irmãos, o pai, os parentes dela. Então, ela foi lá para a casa de Isabel. E o anjo já tinha falado para ela, falou: olha, aquela que é a sua prima, que está avançada em idade, com a idade muito avançada, também está grávida por obra do Espírito Santo. E vai nascer um menino, certo? Sim, senhor. Então, o anjo colocou o nome, Deus, né? Colocou o nome do menino de Maria de Jesus, e o nome do filho de Isabel também foi o anjo que deu o nome, João Batista. Aí quando chegou lá, na casa da sua prima, a Bíblia relata aqui que diz que a criancinha saltou dentro do ventre da Isabel. Então Isabel falou: olha, eu já estava sabendo que você estava passando uma luta tremenda, prima, lá em Jerusalém. Olha, e realmente o que está dentro do seu ventre
é verdadeiramente o Filho de Deus, porque o meu menino saltou dentro do ventre do meu ventre aqui de alegria por causa da presença do seu filhinho. E lá ela ficou lá uns 3 meses, feliz com a sua prima. Aí quando ela voltou já para dar luz mesmo, sabe? Ela estava quase dentro dos 9 meses, e quando voltou foi para dar a luz. Bom, resumindo, e como de fato ela deu a luz a uma criança, e colocaram o nome dele de Jesus Cristo, certo? Todo mundo estranhou. Mas por que você não coloca o nome dele de Davi, ou de Isaac? Por que você não coloca o nome dele de Noé, Abraão? Por quê? Ou de Jacó, ou de Israel? Vai colocar, como que é o nome mesmo? Jesus Cristo. Aí, que nome é esse? Colocou o nome. E lá também, a Isabel, que ganhou o neném dela uns 2 meses ou 3 meses na frente, também foi outro problema o nome, porque colocou o nome de João Batista. Todo mundo pulou fora. Mas isso não é nome, rapaz. O nome aqui, olha, coloca o nome de Davi, ou coloca o nome de, meu Deus do céu, por que não coloca o nome dele então de Abraão? Não. O anjo que estava comigo lá dentro do templo falou que o nome dele é João, e esse que vai ser o nome. Vai colocar os nomes, né? Então, o nascimento de Jesus Cristo foi uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque a obra de Deus na vida deles deixa sinal de poder divino. Primeiro, o poder divino de Maria não morrer queimada e nem apedradas. Uma forma de Deus guardar. Quando ela foi visitar Isabel, houve o sinal no ventre da mãe de que ele realmente era filho de Deus. Certo? Depois que Jesus começou a andar, ir com os pais nas festas da Páscoa, ele deparou no meio dos doutores, ao invés de aprender dos doutores, ou ser reprovado pelos doutores por não saber responder as perguntas bíblicas, ele deu aula para os doutores. Ele, um menino de 12 anos, meus irmãos. Depois, chegando à idade dos seus 33 anos, ele morreu na cruz do Calvário, uma morte cruel, que foi uma morte que foi abolida, entende? De todos os autos da sociedade do mundo, eliminar a crucificação, porque era a morte mais cruel que existia na face da terra, era a crucificação. Inclusive, naquelas épocas, se alguém quisesse ofender o vizinho, ou ofender o inimigo, né? Ou qualquer pessoa que perturbava o outro, e o outro dissesse: você não passa de uma cruz, você é uma cruz da minha vida, esse cidadão ficava de mal com você para toda a vida, que era o nome mais vil, era o nome mais achincalhado, mais nojento que você podia lançar sobre um ser humano, era dizer que ele era uma cruz, porque era o nome mais odiondo da época, meus irmãos. Era o nome mais odiondo da época, por causa da sua extensão de crueldade. Tinha pessoas que ficavam até uma semana pregado na cruz, fedendo, porque ali ele urinava de dor, fazia todas as necessidades fisiológicas. Outros eram atacados na cruz pelos urubus, pelas aves de rapina, as aves que comiam carne, se alimentavam de carne. Tinha vez que vinha na cruz e arrancava o olho do crucificado, destruía com a pessoa, atacava a genitária, né? Porque estava fedendo muito. Então, urubus ama aquilo que tem cheiro horripilante. Então, Jesus enfrentou tudo isso por nós, porque quando chegava na cruz, o ladrão implorava para que alguém o matasse,
para cessar com aquela dor, com aquele sofrimento tremendo. Meu Deus do céu, se um prego entra no solado do nosso pé, é uma dor terrível. Agora você imagina a pessoa ser pregado com os pés, com um imenso cravo, pregado na cruz, as mãos pregadas. Então ele já pregava e amarrava o pulso do cidadão ali na cruz, porque com o movimento que ele ficava de angústia, de dores, se ele saltasse, a mão rasgava e saía do prego, e esse cidadão caía de boca pregado, os pés para cima e a boca no chão. E pela ordem do rei, ninguém poderia morrer se não fosse pregado na cruz. Então tinha que devolver o camarada na cruz e pregar de novo. Agora, isso aí ele sofreu por nós, por amor, porque quem deveria ser pregado lá seria eu, seria outros e outros. Agora, ele não. Ele foi pregado lá por amor a nós. Então, amados irmãos, diante de tudo isso aí, nós pegamos aqui o currículo do nascimento de Jesus, a história dele, uma parte, né? E vendo ele pregado na cruz, depois nós vemos ele sendo ressuscitado por nós, entendeu? Depois mais de 500 pessoas viram Jesus subindo para o céu, sendo levado para os céus, sobre uma nuvem, tá? E anjos em volta cantando em volta dele. Isso fica provado que ele ressuscitou. Então, entre vivos e mortos, entre santos e santos e santos, o único Deus santo que está vivo hoje é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, o Deus que você serve, o Deus que você está aos pés dele agora pela fé, para pedir a oração da fé que será agora, é um Deus vivo. É o único Deus que responde orações, é Jesus Cristo, porque ele está vivo. E ele nasceu sem pecados, trabalhou aqui sem pecados e morreu na cruz do Calvário sem pecados. Então vamos fazer a oração agora a Deus pelo seu Filho amado e vamos receber dele a sua bênção milagrosa. Feche os olhos. Você está com enfermidade? Você está com dores? Você está com mania de suicídio? Olha, tira isso da cabeça agora. Nós vamos orar e Deus vai te dar força e você será vencedor pelo nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de um Jesus Cristo vivo, de um Jesus Cristo morto e de um Jesus Cristo ressuscitado. Nesta hora, Senhor do céu, da terra e do mar, estamos colocando essa pessoa na palma das tuas mãos agora, que está ouvindo essa oração e colocou a fé na palma das tuas mãos. Pai, ele quer a libertação desse problema amargo, desse problema insolúvel. Ele se sente fraco, ele se sente impotente, ele se sente derrotado, meu Senhor. Mas a tua palavra santa diz: não tema, porque eu estou consigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E te digo: não temas, pois te ajudarei. Nesta hora, meu Deus, estende a tua mão gloriosa em favor desse papai, dessa mamãe, dessa moça, desse rapaz aflitos. E manifesta sobre ele, meu Pai, a bênção da esperança, a bênção, meu Deus, da fé, a bênção da cura, a bênção da vitória. Visita, Senhor, esta vida com o poder super onipotente do Senhor. No nome de Jesus, saiam todos os males e enfermidades, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?